Olá, amigos do canal Xiaomassa, como é que vocês estão? Tudo bem? Pessoal, podem perceber que eu estou com uma tomada de câmera diferente e perceberam também que ontem nós não postamos o Jornal do Masa. Eu estou em reforma aqui na minha casa e, como vocês sabem, uma reforma ela sempre provoca um grau de desorganização. Então, para não deixar vocês em mãos, aqueles que acompanham sistematicamente o Jornal do Masa, aqueles que acompanham as séries do Jornal do Masa, que se informam pelo Jornal do Masa, a gente improvisou um cantinho aqui na casa para poder então trazer a edição de hoje para vocês. Nós estamos numa série falando sobre a possível ditadura implantada pelo Partido Comunista liderado por Xi Jinping, série que começou a ser publicada no dia 22 de janeiro, na quarta-feira desta semana, pela Folha de São Paulo, no caderno, no primeiro caderno, na parte A, na página A17, ou seja, na seção Mundo, o artigo que é intitulado Culto à Personalidade de Xi faz parecer que China vive governo de homem único. A opinião foi dada por Gideon Hachman, que é um comentarista de assuntos internacionais do jornal Financial Times. Nós fizemos 2 programas, estamos indo para o terceiro e possivelmente com este nós encerramos a análise do Hachman. Xi Jinping agora também enfrenta uma Hong Kong em estado de revolta declarada. Nós que fizemos várias edições durante 2019 sobre a revolta de Hong Kong. Mesmo figuras pró-Pequim no território estão frustradas com a impossibilidade de persuadir Xi a adotar uma abordagem mais flexível e questionam se seus conselhos chegam mesmo até a sua mesa. Ele que inclusive mandou tropas muito bem armadas na cidade conurbada Hong Kong, que é Shenzhen, e a qualquer momento ele pode ordenar uma invasão ao território de Hong Kong. Alguns temem que Pequim acredite em sua propaganda política que os problemas de Hong Kong são fruto de agitação semeada por forças estrangeiras hostis. Se ele acreditar nisso, apesar que nós mesmos do canal aconselhamos Hong Kong, se quisesse enfrentar a China, buscar apoio internacional, mas se ele acreditar que essa agitação, assim como a dos uigures em Xinjiang, é provocada por exemplo, os Estados Unidos, o Reino Unido, que tem ligações históricas com Hong Kong, isso pode ser bastante complicado para o território. A história é semelhante em Taiwan, onde a exigência opressora de reunificação com a China continental teve efeito inverso ao desejado, ajudando a presidente Tsai Ing-wen, detestada por Pequim, a ser reeleita com uma vitória esmagadora. Os dois países que se separaram, Taiwan tornando-se a China nacionalista e a China continental tornando-se a República Popular da China, em 1949, após a Guerra Civil. As situações internacional e econômica também revelam sinais de um efeito Xi negativo. Para sermos justos com o presidente chinês, o presidente americano Donald Trump provavelmente teria lançado uma guerra comercial de qualquer maneira. Mas as medidas intransigentes do governo Xi em casa e no exterior levaram ao distanciamento de potenciais aliados. Esta frase, essa última frase, a gente, digamos que discorda um pouco. Afinal de contas, o mundo todo vem procurando a China. Até porque a China é um grande vitorioso, país vitorioso naquilo que
se tange a questão econômica, então talvez aqui mostre um pouquinho de enviesamento do Rashman. Em parte em decorrência disso, a China de Xi se viu rotulada pela União Europeia como rival sistêmica. É verdade, foi rotulada, mas como nós lemos na série sobre a Angela Merkel, que nós fizemos 4 programas, apesar do Estado estar dando apoio àqueles que sentem a concorrência chinesa, por sua vez, ao mesmo tempo, ela estimula o aumento da parceria com a China, porque sabe que o caminho do desenvolvimento aponta para o Extremo Oriente. Em casa, reformistas econômicos se preocupam com a ênfase crescente sobre o papel do Estado na economia, temendo que isso possa sufocar o empreendedorismo. Também discordo do Rashman. Muito pelo contrário, as zonas econômicas especiais estão aumentando a sua área de influência. O grande detalhe aqui é o partidarismo. Parece que o Rashman é um comentarista liberal e ele jamais admitiria um sistema chinês que vai no sentido contrário. Na verdade, o Estado chinês, desde 1979, vem se afastando progressiva e continuamente da intervenção econômica, a não ser que isso possa estimular algo que peite os interesses da política. E a China sempre foi claro quanto a isto. Se você quiser ganhar dinheiro conosco, seja bem-vindo. Se você falar um A da política chinesa, este não é seu lugar. Um acadêmico destacado de Pequim diz: estamos vivendo em um estado cada vez mais totalitário. Sobre o controle do Estado chinês, isso não há dúvida. Ele vem desenvolvendo a tecnologia para poder, inclusive, exercer o seu controle eletronicamente sobre o cidadão, criando um sistema de monitoramento muito sofisticado, com leituras e identificação de até 400 pontos numa face, de tal maneira que não há possibilidade do sujeito que cometa um crime não ser detectado e identificado. Mas qualquer relato justo também precisa reconhecer que Xi pode se gabar de algumas vitórias. Por exemplo, o fortalecimento militar contínuo do país, que já é a segunda potência em gastos militares. Os Estados Unidos está gastando por volta de 700 bilhões de dólares do seu orçamento anual, enquanto a China está próximo dos 200 bilhões de dólares. E a extensão de sua diplomacia modificaram o equilíbrio de poder na Ásia. Empresas chinesas lideram o mundo nas áreas de comércio eletrônico e comunicações em 5G. Mas como vocês já sabem, parece que o 5G já vai ser lançado ultrapassado, porque o Japão já fala em lançar uma tecnologia 6G para 2030. Mas como vocês sabem, onde há fumaça há fogo. E na informática, quando se projeta algo para o amanhã, na verdade ele já está pronto hoje. Talvez essa tecnologia 5G dure muito menos do que a China pretenda. Parece que o Reino Unido pode divergir da posição dos Estados Unidos e adotar as tecnologias 5G da empresa chinesa Huawei. Como vocês sabem, essa foi a grande derrota, a primeira grande derrota tecnológica dos Estados Unidos, que em partes adotou as sanções econômicas contra a China, justamente por causa dessa superação tecnológica do país. A Huawei é a líder mundial. O Reino Unido pende para a Huawei para não ficar no passado. Não há sinais reais de revolta política doméstica, a não ser as agitações de sempre. Pelo contrário, a vigilância crescente do Estado, por meio da inteligência artificial, smartphones e tecnologia de reconhecimento facial, está fortalecendo o domínio do partido sobre a sociedade. Ainda é possível
que eu seja só o mais recente em uma longa sucessão de céticos ocidentais que se equivocaram sobre a China. Mas é difícil olhar para o culto a Xi e não ter um presságio sombrio. O grande drama, e que talvez o mundo tenha que aguentar mais do que ele imaginava, o Xi Jinping, é a sua conquista, e se ela realmente se fizer verdadeira, esta será a maior conquista da história da humanidade em todos os tempos, que é a eliminação total da pobreza. A China que disse, que prometeu que para 2020 ela erradicará totalmente a pobreza do seu território. Seria o único país, independente de socialista ou capitalista, a atingir esse feito realmente notável, desacreditando o capitalismo, os sistemas liberais e mesmo o sistema social-democrata. A história dirá quem tem razão. Bom, gente, encerramos então com a terceira reportagem, esta análise, e vamos para mais uma edição do Jornal do Masa hoje, certamente. Muito obrigado, fiquem bem, até a próxima. Desculpe pelo improviso. Um abraço.